O lírio, com aquela imponência, aquele perfume que a gente reconhece de longe, é uma flor que muitas vezes intimida quem cultiva. Mas olha, hoje aqui no Jardim Verde, a gente vai provar que essa beleza toda pode e deve florescer em qualquer jardim. Isso aqui não é só um guia, é um mapa definitivo para cultivar lírios perfeitos. Pois é, essa aparência quase escultural do lírio faz muita gente acreditar que o cultivo é uma tarefa de especialista, sabe? Quase uma arte que não dá para alcançar. Mas a verdade, com a técnica certa que a gente vai mostrar passo a passo, essa impressão de dificuldade, some por completo. A nossa missão aqui é bem cara: transformar essa intimidação toda em sucesso. E para ninguém perder nenhum detalhe fundamental desse processo, a melhor coisa é se inscrever agora no Jardim Verde e já ativar as notificações. O like também é aquele combustível que ajuda a gente a continuar produzindo guias completos como este. Vamos juntos nessa jornada? Tudo começa pelo conhecimento. Antes mesmo de colocar a mão na terra, a gente precisa entender a personalidade da planta, conhecer o lírio a fundo. Essa é a base, o alicerce para qualquer bom resultado. Bom, aqui a gente tem a identidade do lírio. Ele pertence ao gênero Lilium, da família Liliaceae. Só de saber que é uma planta perene, já entendemos uma coisa importante: é um investimento de longo prazo para o jardim. A origem dele, lá do hemisfério norte, também dá uma pista sobre a preferência por um período de frio, um detalhe que a gente vai ver mais pra frente. E a diversidade aqui é impressionante. Os asiáticos são tipo os guerreiros, super resistentes, uma explosão de cores, perfeitos para quem está começando. Já os orientais, esses são as estrelas, perfume intenso, flores gigantes, mas claro, pedem um pouco mais de atenção. Os longifloriums são a pura elegância clássica, em branco, ótimos para arranjos. E os híbridos? São a ciência tentando juntar o melhor de todos esses mundos. Agora, chegamos no ponto mais crítico do cultivo de lírios, o bulbo. Diferente da maioria, ele não tem aquela túnica, sabe? Aquela casquinha que protege. Ele é formado por escamas, que ficam expostas. O que isso quer dizer na prática? Que ele desidrata muito fácil e, ao mesmo tempo, apodrece muito fácil com excesso de água. Entender isso é entender 90% do sucesso com lírios. Então, sabendo dessa vulnerabilidade toda do bulbo, nosso trabalho como jardineiros é construir uma verdadeira fortaleza ao redor dele. A gente vai criar um ambiente perfeito que se apoia em 3 pilares que são essenciais. Esses pilares são luz, clima e solo. O lírio gosta de sol, mas sem exagero, e prefere temperaturas mais amenas. Mas, se for para focar em uma coisa só, que seja o solo. Se a palavra-chave para o bulbo era vulnerabilidade, a palavra-chave para o solo é, sem a menor dúvida, drenagem. E ainda falando de solo, tem um detalhe técnico, mas que é fundamental, o pH. Essa faixa ideal, um pouquinho ácida, entre 5,5 e 6,5, não é frescura. É nessa condição que as portas se abrem para a planta conseguir absorver todos os nutrientes que a gente oferece. Fora dessa faixa, pode adubar à vontade que a planta simplesmente não come. Seja no jardim ou em vaso, o preparo é a grande chave. No jardim, o solo precisa ser bem fofo, bem revolvido e enriquecido. Já nos vasos, a profundidade mínima de uns 25 centímetros e os furos de drenagem, esses são inegociáveis. Nos dois casos, o bulbo fica ali, entre 10 a 15 centímetros de profundidade. Com o ambiente todo preparado, nosso papel agora passa a ser o de um guardião. A gente entra na fase do cuidado ativo, onde a rega e a nutrição certinhas vão definir a qualidade da floração que vem por aí. A rega exige atenção. O grande truque é manter o solo sempre levemente úmido, mas jamais encharcado. A dica é verificar com o dedo antes de regar. E vale lembrar, a água vai no solo, não nas folhas ou flores. Isso evita um monte de fungos. Para florescer com todo vigor, o lírio precisa de uma dieta bem completa. É só pensar no trio NPK. O nitrogênio, o N, é o construtor, que cuida da parte verde da planta. O fósforo, P, é a energia, focada em raízes fortes e na formação dos botões. E o potássio, o K, é o escudo, que garante a qualidade das flores e a resistência da planta como um todo. Essa tabela aqui ilustra perfeitamente o que fazer. Lá no comecinho do crescimento, um adubo mais equilibrado, tipo 10-10-10. Um pouco antes de florescer, a gente entra com mais fósforo e potássio, como um 04-14-08. E para quem prefere os orgânicos, claro, humus e farinha de ossos funcionam super bem. Uma planta bem nutrida é que nem uma pessoa com a imunidade em dia.
fica naturalmente mais resistente. Mas claro, mesmo as plantas mais fortes precisam de um olhar atento. Vamos falar um pouco de pragas e doenças, um assunto onde prevenir é sempre a melhor estratégia. As doenças de fungo mais comuns estão diretamente ligadas à umidade em excesso. O botrytis, que é um mofo cinzento, aparece na parte de cima, com manchas nas folhas e flores. Já a podridão do bulbo, causada pelo Fusarium, é um inimigo silencioso que ataca por baixo da terra. A prevenção para as duas, como a gente já insistiu bastante, é a mesma: manejo impecável da rega e uma drenagem perfeita. E contra as pragas, as soluções simples costumam resolver. Pulgões, por exemplo, a gente controla com água e sabão. Ácaros detestam umidade e óleo de NEM. E para os trips, aquelas armadilhas adesivas coloridas são uma ótima pedida. A floração acabou. Para muita gente, parece que o trabalho terminou, mas é exatamente aqui que o jardineiro experiente se destaca. O cuidado pós-floração não é opcional de jeito nenhum. É ele que vai definir se teremos flores no próximo ano. O protocolo é simples, mas é vital. Primeiro, corte apenas a haste da flor seca. Segundo, e o mais importante de tudo, não corte as folhas verdes. Elas são a fábrica de energia que vai recarregar o bulbo para o ano que vem. E por fim, vá diminuindo as regas aos poucos. E essa frase resume tudo. O sucesso da próxima florada não começa no ano que vem. Ele é definido agora, pelas ações nesse período pós-florada. É um investimento direto no futuro do jardim. Bom, chegamos ao final do nosso guia. Se fosse para anotar os pontos que são absolutamente essenciais, aqueles que não dá para esquecer de jeito nenhum, seriam estes que a gente vai ver agora. Então, vamos lá, para as regras de ouro. Primeira, drenagem impecável para proteger o coração da planta, que é o bulbo. Segunda, adubação estratégica, na hora certa. Terceira, as folhas depois da florada são sagradas, são elas que recarregam o bulbo. E quarta, respeitar o período de dormência, o descanso merecido da planta. Dominando esses 4 pontos, o sucesso é só uma consequência. Com toda essa informação em mãos, aquela sensação de intimidação lá do começo deu lugar à confiança, não é mesmo? O conhecimento necessário está aqui. Agora, o próximo passo é o mais gostoso: colocar a mão na terra e ver toda essa mágica acontecer. Se esse guia completo foi útil, fortaleça a nossa comunidade aqui do Jardim Verde com o seu like e compartilhe esse conhecimento com outras pessoas apaixonadas por jardinagem. As dúvidas e experiências deixadas nos comentários enriquecem todo mundo. Continue cultivando conhecimento com os outros conteúdos do canal. A gente se vê no próximo plantio.